Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 4. E vamos continuar a segunda parte da mensagem que começamos hoje da manhã. Não coloque barreiras. O tema das mensagens desse mês é saia do comodismo, sirva a Cristo. E hoje, mais uma vez, complementando a mensagem dessa manhã, vamos falar sobre o tema de não colocar barreiras diante do serviço para o qual Deus nos chama a fazer. Êxodo, capítulo de número 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte, nesse trecho. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai a teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei com a tua boca e com a dele, vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Até aí, mantendo a Bíblia aberta nesse texto, oremos, dirijamos a nossa voz e a nossa súplica a Deus. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, a tua santa, inerrante, imutável, infalível palavra foi aberta diante de nossos olhos e corações pecadores. Tenha misericórdia, ajuda o teu povo pecador, que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, para que pudesse andar em novidade de vida, pelo poder dessa palavra, que hoje, ó Deus, está diante de nós. Precisamos de Ti, precisamos do poder do Teu Santo Espírito, precisamos ser mudados pelo Teu poder, pela Tua graça. Sem Ti nada somos e nada poderemos fazer. Socorre-nos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, iniciamos, como eu disse, a nossa mensagem sobre as barreiras que Moisés colocou quando Deus o chamou para a grande obra de libertação do povo de Deus da escravidão no Egito. Baseando-nos no capítulo 3, nós vimos que ele, assim como nós, podemos levantar as diversas, ou pelo menos as duas desculpas que vimos. Que primeiro nós não somos a pessoa certa. Quando Deus nos chama, olha, acho que não sou eu, deve ter uma pessoa melhor do que eu para fazer isso, uma outra pessoa deveria ir na minha frente, uma outra pessoa deveria se levantar. Então Moisés diz, eu não sou a pessoa certa. Muitas vezes nós dizemos isso também. Eu não sou a pessoa certa. E também vimos que ele disse que não sabia o que dizer ou fazer. E muitas vezes é assim que nós vamos nos sentir ou nos sentimos quando Deus nos chama para a sua obra.
Achamos que não estamos devidamente preparados. Achamos que no momento oportuno não vamos saber o que falar ou falar corretamente. Não saberemos o que fazer corretamente. E agora nós vamos concluir nossa mensagem no mesmo texto, ou no texto do capítulo 4, refletindo sobre outras barreiras, ou poderia dizer, desculpas que levantamos para não servir ao Senhor. Em primeiro lugar, ou terceiro lugar, se você quiser continuar com a mensagem de hoje de manhã, é que podemos dizer, assim como Moisés, que ninguém nos atenderá. Veja o capítulo 4, versículo 1, Moisés diz: respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Talvez o temor de Moisés estivesse ligado ao que aconteceu no passado. Aquela marca, quando ele tentou libertar o povo, 40 anos antes, ele tinha 40 anos de idade, ele acabou matando o egípcio, e quando foi apartar uma briga ou uma discussão entre dois hebreus, um deles disse, o que você pensa ou quem pensa que é? Você vai fazer o mesmo comigo? Aquilo que você fez com o egípcio? Você vai me matar? E Moisés então entendeu que aquilo que ele havia feito e tentou esconder, já havia sido descoberto, e o texto bíblico nos diz que o faraó intentou prendê-lo e matá-lo pelo crime que ele havia cometido. 40 anos depois, Deus agora o chama, quem sabe ele está pensando, se eu voltar para lá, eu vou ser acusado de novo. Se eu voltar para lá, eu posso ser preso. Se eu voltar para lá, talvez o crime ainda não tenha prescrito, então eu vou não somente ser preso, mas eu vou ser morto, eu vou passar pela pena capital. Quem sabe os meus conterrâneos continuarão a não crer em mim como foi da primeira vez. Mesmo tendo passado tanto tempo, será que vão atender agora? Da primeira vez não atenderam, não entenderam, não sei se agora isso vai mudar. Será que agora vão me aceitar como um profeta realmente vindo da parte de Deus? Nós não sabemos, talvez eu estou dando sugestões, apenas uma mera opinião de coisas que podem ter passado pela cabeça de Moisés. Mas ele estava temeroso de que as pessoas não aceitassem o seu chamado e a sua liderança. Semelhantemente, quando nós servimos a Deus na sua obra, nós tememos, sabe por quê? Porque nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. Tarefas mecânicas, que a gente às vezes mexe com coisas, escreve, lida com uma linha de produção, tem as suas dificuldades, por favor, não me entenda mal, é desafiadora também, eu não estou colocando você debaixo de outras pessoas, mas a realidade é que lidar com um ser humano é uma das coisas mais desafiadoras, principalmente porque nós lidamos, sendo pecadores, com pessoas pecadoras. Além disso, Deus faz cada um, obviamente uma linguagem figurada que eu vou usar aqui, numa forma, ele pega essa forma e joga fora. Ninguém é igual a ninguém. Temos o desafio de lidar com as pessoas. E a gente pergunta, bem, será que vão atender e vão entender aquilo que eu estou propondo a fazer? Será que eu não serei rejeitado pelas pessoas que Deus colocou e confiou em minhas mãos? Será que eu não vou ser muito criticado, até mesmo apanhar muito, né, das pessoas que vão me fazer uma enxurrada de críticas? Será que eu vou tocar naquilo que é mais importante, que é no coração das pessoas? De certa maneira, esse temor é até certo ponto legítimo. Porque quando nós somos sinceros, servos diante de Deus, o que nós queremos em primeiro lugar é que as pessoas estejam não aos nossos pés, mas aos pés de Cristo. O grande desejo de um pastor fiel, de um líder fiel, é ver pessoas cada vez mais parecidas com Cristo, que estejam aos seus pés, que sejam também servos fiéis dele, que amam a Cristo de todo o seu coração. Nós queremos ver as pessoas crescendo na graça de Deus, queremos ver homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, cada um deles amadurecendo no temor do Senhor, pessoas cheias de alegria do Espírito Santo, pessoas que partilham da comunhão dos santos, que compartilham as suas cargas, lutas, as suas alegrias e vitórias. É o que a gente quer. Todavia, o nosso temor pode extrapolar essa realidade. Pode ser apenas
não das situações ou do desejo de ver as pessoas servindo com sinceridade, de coração ao Senhor Jesus Cristo, nós então mudamos o foco e começamos a temer não o nosso serviço diante de Deus e da satisfação que devemos dar a Deus, mas começamos a mudar o foco e olhar para as pessoas. Então o temor de Deus, que deveria ser aquilo que nos impulsiona a servir, é trocado pelo temor aos homens. Passamos a temer as pessoas, passamos a temer o que elas vão falar, passamos a temer se elas vão nos elogiar ou não, se elas vão nos aprovar ou não, se elas vão nos atender ou não, o quanto elas devem perceber que eu sou bom e sou essencial para aquilo. Não tema. No serviço que você vir a desempenhar ao Senhor, não tema se vão atender ou não vão atender você. Simplesmente, preste atenção nisso, simplesmente se disponha e sirva. Sirva de todo o coração como se estivesse servindo ao Senhor. Deixe que Deus se encarregue dos corações e, consequentemente, daquilo que as pessoas querem ouvir ou não. Nesse momento, talvez seja interessante a gente lembrar de algo profundamente importante que nós vemos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Esse texto nos registra o seguinte: e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram, se referindo a Jesus, obviamente. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Queridos, se até o próprio Mestre foi, muitas vezes, rejeitado em sua absoluta e perfeita autoridade, ainda que muitos não venham nos atender, por que a gente pode ou deve ficar cheio de temor em nosso frágil coração? Simplesmente faça o que Deus mandou, atenda o que Deus mandou, e atenda e faça aquilo que Deus mandou você fazer para os outros. Mas lembre-se, se você olhar para o texto, Deus falou para Moisés fazer certas coisas, ele depois, se você lembrar do desfecho do livro de Êxodo, ele fez essas coisas, sinais extraordinários. Se ele tinha aqueles sinais para crerem, alguns crerem, outros não, nós temos algo muito maior. Nós temos o maior de todos os sinais, a fim de que venham nos atender. Nós temos o poder da cruz e o poder transformador do Evangelho. Não se importe se vão atender ou não. O importante é que Deus comissionou você e desafia você a fazer a obra para a qual Ele chamou você a fazer. A próxima barreira, que você quiser chamar de segunda ou quarta, para mim não importa. Eu não tenho capacidade. Veja aí o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. A Bíblia não nos descreve de maneira precisa o que acontecia com Moisés. Ele tinha algum problema na sua comunicação, na sua dicção. Alguns falam que ele deveria ser gago, talvez. Outros dizem que ele devia ser fanho, talvez. Outros que possuía qualquer tipo de distúrbio que tornava a sua comunicação extremamente difícil. Há poucos dias eu vi aí uma pessoa mandou um trecho de uma gravação, eu não gosto do programa, mas mandou o trecho porque era engraçado, daquele, Masterchef, é isso? Tem um sujeito lá que tem que pôr
legenda, né, para entender a voz dele, porque ele é francês, mas fala com sotaque sobrecarregado tremendo. E quando ele foi falar, ele falou uma coisa, ele disse assim, você provou? Você experimentou? E a pessoa entendeu, não, eu não pus pimentão, coisa nenhuma, ele não entendeu. Talvez fosse esse o problema de Moisés. Não sabemos. O certo é que ele tinha uma grande dificuldade de se comunicar. Aos olhos humanos, seria a última pessoa a ser chamada para falar em público e diante de um homem poderoso como o Faraó. A gente ia dizer, esse aí não, Senhor, esse é fanho. O Faraó vai rir. É gago, até ele falar tudo o que o Senhor vai mandar falar, aquilo que ia demorar 2 minutos, vai demorar meia hora, Senhor. Isso aí não serve. Há um missionário em Guiné-Bissau chamado Rogério. Ele é fanho. E este pobre ou profundo pecador, quando ele foi na igreja que eu pastoreava, pedindo ajuda da igreja para sustentá-lo, participar do seu sustento lá no meu coração eu falei, mas o que esse rapaz está fazendo aqui? Não vai dar certo nunca. Um fanho falando português para ir falar para um outro povo em Guiné-Bissau que fala mal e mal, a língua oficial é o português, mas a maioria não fala, não vai dar certo nunca, é isso, Deus. Já tem uma escola toda pronta lá, com um monte de crianças estudando, já tem gente de lá se tornando pastor, pelo trabalho desse rapaz. Deus às vezes dá uns tapas na cara da gente, não é? Porque é a maneira de Deus e não a minha ou a sua maneira que as coisas acontecem. Mas Moisés até poderia ter uma desculpa. Ele está dizendo, Senhor, eu tenho esse problema. Não dá. Senhor, vamos combinar? Eu sei melhor do que o Senhor. Não dá. Para mim, não dá. Mas, queridos, a maneira de Deus agir é diferente da nossa maneira. As escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas. Lá em 1 Coríntios 1, 25 ao 29, Paulo deixa isso muito bem claro, porque ele diz, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É claro que Deus não está dando desculpa para a nossa negligência. O Senhor sabe que eu sou fraco, mas então eu vou fazer de qualquer jeito. O Senhor sabe que eu sou limitado, então eu vou fazer da última hora. Não, não é isso. O que Deus está dizendo é que, apesar das nossas limitações, ainda que façamos todo o esforço possível, ainda que labutemos com conhecimento, estudo, esforço, pontualidade, amor pelos outros, sabemos que a mancha do pecado está aqui e que trará dificuldades para mim, para você, para todos nós. Mas ainda assim o Senhor está nos chamando a servir com as nossas limitações, com a nossa disposição, com o amor que temos por Ele em nosso coração, usando as ferramentas que Ele coloca à nossa disposição. Há muito tempo atrás, numa aula no seminário, o reverendo Hermenstein falou que ele estava trabalhando numa igreja, preparando o seu sermão como ele é, lendo, colocando as notas de rodapé no seu texto. E ele olhou a sua esposa, de repente cortando um pedaço de cano PVC ou de madeira, de cabo de vassoura, cortou 2 pedaços, pegou uma caixa de sapato, cortou o fundo, colocou um desenho, vários desenhos sequenciais, colou e começou a rolar aquilo. Era um cineminha com uma luz atrás para as crianças. E ele diz, coitadinha, como comparar o que ela está fazendo com o estudo que eu estou fazendo? Esse negócio aí não vai dar certo nunca. E ele disse, quando chegou na igreja, as crianças amaram e encheram a sala para ver aquela arte, aquele trabalho que ela havia feito. Foi o que Deus concedeu na sua mão. Ela fez o melhor para a glória de Deus.
No fundo, queridos, nenhum de nós tem qualquer capacidade no serviço para o qual somos chamados. A nossa capacidade se resume a uma palavra, a uma pessoa: Jesus Cristo. É por Cristo que temos confiança em Deus. Em 2 Coríntios 3, 4 a 6, Paulo diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não foi à toa que Jesus orientou seus discípulos e também nos orienta: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Enfim, nenhum de nós é capacitado o suficiente para tão grande obra. Poderemos nos preparar e devemos nos preparar o melhor possível, mas devemos lembrar que barreiras, não as nossas desculpas, serão encontradas fora de nós e principalmente às vezes em nós mesmos. E Deus conhece cada uma delas. Ele responde então ao que? A Moisés. Se você olhar os versículos 11 e 12, ele diz: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. O que Deus está dizendo para ele: você acha que eu não sei disso? Moisés, você acha que eu sou um ignorante? Você acha que eu não sabia desse momento? Você acha que não fui eu que fiz você assim, preparei você para esse momento? Eu sou o soberano, eu sou aquele que decretou todas as coisas para a minha glória e para o bem do meu povo. Antes mesmo de você pensar em me ouvir, eu já havia estabelecido esse momento para a minha glória, para o seu bem e para o bem do meu povo. Vai! E o mais importante, Moisés, não é a sua gagueira, a sua fanheza ou qualquer coisa que seja. O mais importante é que eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus nos criou e sabe melhor do que nós mesmos as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas limitações, os nossos problemas. Todavia, quando nos chama, Ele não está confiando na minha ou na sua capacidade. Sabe no que Deus está confiando? Na capacidade dEle. E a capacidade dEle é infinita, ilimitada. Ele é o Todo-Poderoso no trono, que faz coisas que nem imaginamos, por meio de pessoas limitadas como eu e como você. Terceiro ou quinto ensino. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. O terceiro ensino é: Senhor, eu não quero. Eu não quero. Se você reparou, Deus, na resposta anterior, Ele mostrou urgência no seu chamado. Ele diz no versículo 12: vai, pois, está escrito aí no seu texto bíblico, vai, pois, amanhã. É isso que está escrito aí? Vai, pois, mês que vem. Vai, pois, na próxima semana. Vai, pois, quando o faraó estiver mais calmo, Moisés. Não, vai, pois, agora, já, nesse instante. Não há tempo no serviço do Senhor a ser perdido. Não é amanhã, não é no próximo mês, não é daqui a 15 anos, não é quando você casar, não é enquanto estiver solteiro, não é quando estiver maior de idade, não é quando estiver novo, quando estiver idoso. Não, agora. Você sabe se vai estar vivo amanhã? Você sabe se vai estar vivo daqui a pouco? Você sabe se vai estar saudável e com capacidade de servir? Você sabe se vai estar disposto ou se não vai ter que enfrentar um grande problema? E então Moisés termina com a realidade por trás de todas as objeções. Ele levantou várias barreiras, mas vamos ser sinceros, também conosco. A grande objeção nossa é essa aqui. A gente inventa desculpa, mas no fundo a gente está dizendo: Senhor, eu não quero, dá um tempo, aceita que o Senhor perdeu, o Senhor não vai ter jeito, eu não vou sair daqui, não insiste. Ele poderia dizer: ele não está afim. Senhor, eu estou bem onde estou aqui. Tem outros aí, Senhor, segundo a minha opinião egoísta, melhores e mais capacitados do que eu para esse trabalho.
Mas Deus, se tem uma coisa que Ele sabe fazer e nós não sabemos fazer, é escolher. Ele escolhe muito bem. Mas nós, na verdade, achamos que sabemos melhor do que Deus quem deve fazer e o que deve fazer. Mas Deus já tinha tomado uma decisão, já tinha escolhido. É você, Moisés. Deus já havia ditado o tempo, agora. Porque, irmãos, vamos trazer para nós essa realidade. Se não for você, quem vai ser? Se não for agora, quando vai ser? A ação de Moisés, suas palavras revelam aquilo que também nós somos, aquilo que podemos descrever, pecados que podemos cometer, a semelhança desse homem. A fala e a recusa de Moisés aqui, dizendo, manda outra, eu não quero, mostra algumas realidades que estão lá no nosso coração. Eu queria que você acompanhasse comigo o que pode estar fazendo com que eu ou você respondemos que não estamos querendo. Primeiro, é que nós queremos ser os nossos próprios soberanos. O homem é capaz de se colocar-se a escolha diante dele, entre servir no céu e reinar no inferno. Ele vai pedir, eu quero um trono no inferno desde que eu reine, mas não quero servir. Nós queremos ser soberanos sobre todas as coisas, a nossa família, o nosso casamento, as nossas escolhas, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso tempo. E do jeito que a gente quer. Queremos o nosso destino em nossas mãos, queremos ser senhores de nossas escolhas, queremos, enfim, governar absolutos. Quando Moisés diz a Deus para que ele escolhesse outro, ele passou da posição de servo e se exaltou à posição de Senhor. Senhor, quem toma as escolhas aqui sou eu. Eu sei melhor do que o Senhor. Eu sei muito melhor do que o Senhor. Ele queria ditar ordens a Deus, se esquecendo que só existe um soberano em todo o universo, pelos séculos dos séculos, que é o nosso Deus. A semelhança de Moisés, também demonstramos com a nossa recusa o nosso profundo egoísmo. Deus já tinha falado com Moisés, ele já tinha falado que tinha descido e escutado o clamor do povo. Ele disse, o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Eu tenho visto a opressão com a qual os egípcios os oprimem. Eu conheço-lhes o sofrimento. O Senhor deu uma descrição daquilo que o povo passava. Quando ele chama Moisés, está dizendo, Moisés, alivia a carga desse povo que está sofrendo. Moisés, estende a sua mão, sai da sua zona do conforto, está tudo bem para você, mas tem milhares de pessoas no Egito, diria até milhões de pessoas no Egito sofrendo agora, e você está preocupado com o seu conforto, com a sua vida. Tem gente sofrendo muito mais que você. Quando Deus nos chama a servir, Ele pede para que a gente tire os olhos de nós mesmos e passemos a olhar ao redor, e as pessoas com inúmeras necessidades ao nosso redor. Eu estou chegando aqui agora na igreja. É a primeira vez que eu estou vendo sendo anunciado os dispostos a servir. Mas eu tenho certeza que a igreja Presbiteriana Unida de Suzano tem necessidades inúmeras, mas sempre com poucos trabalhadores dispostos a executá-las. Crianças, adolescentes, jovens, novos convertidos, um sem número de pessoas chamando para ser cuidadas e pastoreadas. Mas o nosso egoísmo às vezes não permite olhar para a necessidade do outro antes de olhar para aquilo que julgamos ser necessário para nós mesmos. Soberania, egoísmo, mas há uma terceira coisa que maqueia a intenção de Moisés e também a nossa, que está por detrás da nossa recusa em servir a Deus e ao próximo, e à igreja. É o nosso comodismo. Moisés está lá em outra terra, já tinham passado 40 anos, ele já está casado, tem 2 filhos, ele mudou de profissão, gente. Ele é pastor de ovelhas, está tudo muito tranquilo, tudo muito confortável. Para que mudança drástica agora?
Atender a Deus seria sair da zona de conforto na qual ele estava. Nós também vivemos num conforto determinado, às vezes, sem nenhuma disposição de sair dali. Trabalhar na igreja, às vezes, queridos, exigirá determinadas mudanças que eu não estou afim também de tê-las. Menos viagens, menos filmes, menos séries, menos descanso, mais combustível gasto, lidar, às vezes, com pessoas difíceis. Mas esse é o chamado de Deus para nós. Qual foi o resultado com a recusa final de Moisés? Senhor, eu não quero. Não podia ser outro, irmãos. Se você olhar aí o versículo 14, o texto diz, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus, eu diria que no mínimo se incomoda quando Ele salva pessoas por meio de Cristo Jesus, lhes dá o dom do Espírito Santo e às vezes simplesmente abrindo um buraco no chão, colocando o seu talento, jogando terra em cima e deixando lá. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ele concedeu dons para todos nós, todos os seus filhos, por meio do seu Santo Espírito. Ele os dá segundo a necessidade da igreja, o seu povo, e nos chama para usá-los para a edificação do seu corpo, que é a igreja. Ele dá o melhor dos dons. Mas você nota, ao mesmo tempo, além da ira de Deus, a misericórdia de Deus que sempre traz soluções. Ele podia parar ali, vai Moisés, eu não quero nem saber, estou irado com você, vou te consumir. Ele diz, ok Moisés, essa é a sua última desculpa? Eu tenho uma saída. Você tem um irmão chamado Arão, não tem? Tenho. Ele vai ser sua boca. Eu vou falar com você, você fala com ele, ele fala com o faraó. Pronto, o problema está resolvido. Se Deus supriu Moisés com tal homem, qual suprimento temos nós para o nosso trabalho, uma vez que reconhecemos a nossa fraqueza e as nossas limitações? Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos, é a nossa grande solução, o nosso grande poder, a graça de Deus, que nos acompanhará em todo o tempo, em toda a jornada, em todo o trabalho. Para o trabalho que somos chamados, eis que Ele falará por nosso intermédio, eis que Ele agirá por nosso intermédio. Ele se porá de pé a fim de nos defender, encher de poder para cumprir o objetivo que Ele próprio nos propôs. Foi o que aconteceu com Paulo, vocês lembram de Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 23. Ele dá um testemunho diante do governador, diante de Agripa. E talvez no momento de desânimo, Jesus se coloca ao lado dele e diz, coragem, coragem. Pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, porque Jesus se pôs ao lado, não atrás, não à frente, para dizer, eu sou seu companheiro, segura minha mão, eu vou estar com você em todo o tempo, os desafios serão grandes, talvez você chore muitas vezes, talvez você sofra muitas vezes, mas faça o trabalho para que eu te chamei, cumpre cabalmente o ministério para que eu te chamei, mas você não vai ter força sozinho, mas eu serei a tua força, a tua palavra, o teu poder. Enfim, para cada uma das objeções que vimos hoje de manhã e agora à noite, a resposta de Deus foi dirigida não para outra situação, não para algum curso, não para alguma arma, não para o bordão de Moisés em si, mas Deus disse, Moisés, olha para mim. Moisés, levanta os olhos para mim, creia em mim, confie em mim. No serviço ao Senhor, o que precisamos fazer é parar de olhar ao redor e simplesmente olhar para o alto e confiar no Senhor, pois Ele é a provisão necessária para uma liderança que é chamada para servir a Deus, por mais profundas e desafiadoras que sejam as suas limitações.
Quando assim entendermos, Ele vai suprir cada uma das nossas dificuldades e limitações em nossa vida. Enfim, irmãos, para concluir, um ano está para se encerrar. Como passou rápido, não é isso? Outubro. Há vários desafios a serem superados na igreja. Precisamos de pessoas para trabalhar. Qual é a sua desculpa? Ou qual é a sua confiança? Há pessoas a serem discipuladas, há despertais grupos para ter participação, ou líderes para dirigir esses grupos. Precisamos evangelizar, precisamos de acolhedores, precisamos de dirigentes de culto infantil. A seara é grande. O trabalho da igreja é grande. E quem vai fazer esse trabalho são homens e mulheres que Deus deu dons do Espírito para realizar não a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça. Vamos ficar de pé, queridos, para a oração final, para a bênção. Em resposta, hoje, de maneira diferente, nós vamos cantar o hino 299, após a bênção apostólica, pedindo que Deus nos fortaleça nesse momento de decisão para sermos líderes envolvidos ou dispostos a servir ao Senhor na igreja local, e nos assentaremos para as saudações dos visitantes. Vamos orar. Quebranta nosso coração, Senhor, por sua palavra. Ajuda-nos em nome de Jesus a não levantar barreiras inadequadas diante do serviço para o qual o Senhor chama homens e mulheres segundo o seu coração, aos quais o Senhor deu o dom do Espírito e pelo Espírito Santo concede dons para o desempenho do seu serviço. Livra-nos, ó Deus, da nossa covardia, do nosso comodismo, do nosso temor aos homens. Livra-nos, ó Deus, de toda e qualquer barreira que o nosso coração pecaminoso insiste em levantar para não fazer a tua santa, reta e bendita vontade e o teu maravilhoso, gracioso serviço. Fica conosco, desperta os corações, há muito a ser feito. Levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes, segundo o seu coração, para fazer uma grande obra para a glória do seu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.